Muito bem. Olá, você que está me assistindo. Seja muito bem-vindo a mais uma das nossas aulas, a mais um dos nossos vídeos. Essa aqui vai ser, então, a primeira parte da nossa terceira aula sobre lógica. Essa aula vai ter duas partes, tá? E na primeira parte nós vamos falar basicamente sobre tabelas verdades de proposições compostas, tá? Dependendo do curso que você faz, essas tabelas verdades elas têm os seus propósitos, né? Então, por exemplo, se você estiver fazendo matemática, além de você poder estudar lógica, assim, eu quero me especializar em lógica, eu quero fazer uma iniciação científica em lógica, por exemplo. Essas tabelas verdades vão ser importantes para você lá. Elas também são importantes na matemática para você verificar se uma proposição ou uma demonstração, por exemplo, se ela for verdadeira ou não. Não é comum de fazer, mas pode-se fazer isso. Na computação, elas são ainda mais úteis, né? Por que elas são úteis na computação? Porque lá tem um trem chamado portas lógicas. Essas portas lógicas, elas dependem basicamente a solução de portas lógicas, ou construção, ou verificação, não sei qual é a palavra certa, mas lá se usa muito as tais de tabelas verdade. Basicamente, é tabela verdade aquilo. A simbologia lá em portas lógicas é completamente diferente da simbologia que nós vamos utilizar aqui. É muito diferente. No entanto, o que importa não é a simbologia. O que importa é a lógica por trás do negócio. Né? Se você tiver qualquer. Nós utilizamos, por exemplo, aqui as letras V e F. Só que esse V e esse F eles são simplesmente símbolos. Nós poderíamos, em vez de atribuir um valor lógico para uma proposição de V ou F, nós poderíamos atribuir o valor lógico 0, 1, quadradinho ou triângulo, né? Sei lá, asterisco e flor. O símbolo não importa. O símbolo não importa. O que eu estou tentando dizer é isso. A simbologia que você vai utilizar não é importante. O que importa é a lógica mesmo. Tá? Então, lá, por exemplo, em portas lógicas, você não vai usar, por exemplo, as letras V ou F, você vai usar os números 0 e 1. Basicamente isso. Isso tem a ver com álgebra booleana e tudo mais. Mas lá vai ser desse jeito. A simbologia, por exemplo, de negação, de conjunção, disjunção, condicional, bicondicional, essas simbologias também vão ser completamente diferentes. Mas a estrutura do negócio é o que importa. Tudo bem? Então, lá em portas lógicas, para quem é da computação, vai usar bastante isso. Bom, o objetivo desse vídeo é só estudar tabelas verdades, é dizer mais ou menos o que vem a ser uma tabela verdade e dar vários exemplos. Tá? Exemplos nós vamos ver aos montes. Nós já vimos alguns exemplos na aula passada em tabelas verdades. Você só não, talvez, se você se recordar um pouco, você vai perceber, você vai se lembrar que nós estudamos 6 conectivos lógicos. Para cada um dos conectivos lógicos, nós atribuímos a ele a para cada conectivo lógico, não. Para cada operação, para cada operação lógica, nós atribuímos uma tabela verdade. Né? Uma tabela, o que vem a ser uma tabela verdade? Uma tabela onde estão listadas todas as possibilidades de valor lógico de uma proposição composta a partir dos valores lógicos das proposições simples que a compõem. Então, por exemplo, na negação, nós obtivemos essa tabela aqui. Quando você olha para essa tabela e olha para essa coluna aqui, aqui está dizendo o seguinte, ó, que a negação ela é falsa quando a proposição original for verdadeira. A negação vai ser verdadeira quando a proposição original for falsa. Tudo bem? Só deixa eu fazer um parênteses aqui. Surgiu algumas dúvidas em relação à negação. Se a negação ela vem a ser se a negação de uma proposição é simples ou ela é composta. O exemplo que eu utilizei na aula passada, na primeira aula, aliás, na aula 1, é o seguinte: a UEM não é um colégio. Da forma como eu defini proposição simples, ela não é simples. Porque se você tirar a expressão não, fica assim: a UEM é um colégio. E isso sim é uma proposição simples. Tá? Porque aí, se você retira qualquer símbolo dessa proposição,
ela perde seu sentido. Ela deixa de ser uma proposição. Mas a UEM não é um colégio, ela também não é uma proposição composta, porque eu defini que ela é uma. Para você ter uma composta, você precisa de duas proposições. Né? Então ela não é simples e nem composta. Nós vamos adotar aqui que ela venha a ser uma composta. Tá? Então a negação para nós vai ser uma proposição composta. Isso não é tão importante assim, mas isso surgiu essa dúvida para alguns dos meus alunos e estou esclarecendo aqui para vocês. Talvez tenha ficado essa dúvida para você também. Tá? Então a negação para nós vai ser uma proposição composta. Nós vimos também a operação de conjunção. A essa conjunção nós atribuímos essa tabela aqui, né? E essa tabela ela é muito boa, porque ela fala exatamente quando a conjunção é verdadeira e quando ela é falsa. A conjunção só vai ser verdadeira quando as duas proposições componentes forem verdadeiras. Nos demais casos, a conjunção ela vai ser falsa. Lembrando que a conjunção ela se origina a partir de duas proposições e do conectivo e. Então a operação chama conjunção, o conectivo lógico que você usa é o e. Nós vimos também a disjunção, né, que é uma operação lógica, e nessa operação lógica você usa o conectivo ou. Tá? Então esse é o conectivo lógico que você utiliza. Essa disjunção aqui, essa nova proposição, que é chamada de disjunção de duas proposições, ela só vai ser falsa quando as duas forem falsas ao mesmo tempo. Tudo bem? Então, essa é a disjunção. A disjunção exclusiva, ela tem valor lógico f quando as duas originais forem verdadeiras e quando as duas originais forem falsas. Se uma, e exatamente uma, das proposições que componentes for verdadeira e a outra for falsa, então o valor lógico da disjunção exclusiva é verdadeiro, é o V. Depois nós também vimos a condicional. Essa condicional aqui pode nos dar um pouco de dor de cabeça, pode dar um pequeno bug, porque para nós F condicionar V, ou seja, uma coisa falsa condicionar uma coisa verdadeira, para a gente vai ser uma coisa verdadeira. Essa composta aqui, a conjunção, a condicional, desculpa, ela vai ser verdadeira quando a primeira for falsa e a segunda for verdadeira. Essa é o que mais dá confusão. E, de fato, a condicional, por definição, ela só vai ser falsa quando a primeira proposição for verdadeira e a segunda proposição for falsa. Essa é a única possibilidade dela ser falsa. E, por fim, nós vimos, então, a bicondicional. A bicondicional, a proposição composta, que ela vai ser verdadeira quando as duas componentes forem verdadeiras ou quando as duas componentes forem falsas ao mesmo tempo. Tá? Se uma delas for verdadeira e a outra for falsa, a bicondicional ela acaba sendo uma proposição falsa, em ambos os casos. Tá bom? Então, essas daqui, então se você olha para essas tabelas são maravilhosas. Por que elas são maravilhosas? Porque basta eu dizer para você o valor lógico da proposição das duas componentes. Se eu disser para você, olha, a componente P tem valor lógico F, a proposição Q tem valor lógico V, eu posso perguntar para você, o que vai dar a conjunção? Você vai olhar para essa linha aqui, você vai falar, a conjunção vai dar falso. O que vai dar a bicondicional? A bicondicional é essa daqui, ó, ela também vai dar falso. O que vai dar a disjunção exclusiva? A disjunção exclusiva está aqui, ó. A primeira falsa e a segunda verdadeira, a disjunção exclusiva vai ser verdadeira. E assim por diante. Então, dado o valor lógico das componentes, você olha para essas tabelas e você sabe exatamente qual é o valor lógico da composta. Tá? Qual que é o nosso objetivo? É expandir esse negócio, é expandir essa noção para proposições mais complexas. E nós vamos começar através de um exemplo. E aí nós vamos ver no exemplo como tabelas verdades e como o cálculo proposicional pode facilitar e muito a nossa vida. Tá? O que eu quero dizer com cálculo proposicional? Quero dizer o seguinte, nós vamos pegar as nossas proposições compostas e nós vamos transformar elas em algo abstrato. Nós vamos abstrair. As proposições que nós vamos dar são essas aqui. Ó. A vida fora da Terra. Essa é uma proposição, a gente chama ela de P minúsculo. Proposição simples. E a proposição que o milionésimo dígito da expansão decimal de raiz de 3 é 7. Isso aqui quer dizer o seguinte, joga a raiz de 3 no computador
e veja lá pede para o computador calcular para você raiz de 3 e pega o milésimo dígito dessa expansão. Vai aparecer lá um 3, alguma coisa seguido de uma infinidade de números. Você pega o milionésimo número que aparece lá. Bom, aqui está dizendo que esse milionésimo dígito é o 7. Se você for pensar na proposição P, você sabe o seguinte: ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Mas se ela é verdadeira, se ela é falsa, você não sabe dizer. Qual dos dois valores lógicos você vai atribuir a ela, você não sabe. É porque não há conclusão definitiva, a ciência não deu uma conclusão definitiva se há ou não vida fora da Terra. O milionésimo dígito da expansão decimal de raiz de 3 é 7, essa você sabe. Ou o milésimo dígito é 7 ou não é. Agora, se ele é ou se ele não é, você não sabe. Tá? Agora, de cabeça, sem jogar no computador e contar os dígitos, você não sabe. Mas ou é verdadeiro ou é falso. Ou é 7 ou não é 7. Tá? Então, não, isso que tem que ficar. Isso que o cálculo proposicional, né, ele não vai se preocupar em nenhum momento com a natureza das proposições. Isso que vai ser o legal. Nós vamos abstrair tudo. Você vai ver como é que a gente vai fazer isso. Olha só. Bom, então eu tenho essas duas proposições. Eu sei que elas são verdadeiras ou falsas. Eu sei. Uma das duas coisas vai acontecer, mas eu não tenho certeza qual que acontece. Tá? Então, como eu não sei qual das duas acontece, e se eu fizer uma proposição composta utilizando essas duas? Por exemplo, essa daqui. Olha para essa proposição. Não é verdade que. O que não é verdade? Não é verdade tudo que vem depois. Tudo que vem depois do 2 pontos não é verdade. Eu estou negando o que vem depois. O que vem depois dos 2 pontos? Não há vida fora da Terra. Opa! Não há vida fora da Terra, observe que é exatamente a negação da proposição P. E é um conectivo lógico, associado à conjunção. Beleza, vamos ver. O que diz aqui? O restante. O milionésimo dígito da expansão decimal de raiz de 3 é diferente de 7. Opa, essa segunda linha em azul aqui, ó, era exatamente a negação da proposição Q. A proposição Q diz o milionésimo dígito da expansão decimal de raiz de 3 é 7. Aqui embaixo está dizendo é diferente de 7, então é a negação. Tá? Então, olha o que eu estou fazendo aqui. Eu estou negando, olha só, eu estou negando a conjunção aqui, ó, conjunção da negação de P e a negação de Q. Tá certo? Estou negando a conjunção da negação de P e a negação de Q. Certo? Observe que esse jogralzinho, ó, esse jogralzinho, pensa no jogral. Olha só. Essa proposição composta aqui é a seguinte, ela é a negação da conjunção da negação de P e a negação de Q. Foi difícil? Foi difícil, não ficou? Muito bem. Daqui a pouco nós vamos abstrair isso. Vamos abstrair. Agora, as perguntas que nós vamos nos fazer é o seguinte. Quais devem ser os valores lógicos das proposições P e Q para que a composta seja verdadeira? Para que ela também tenha valor lógico verdadeiro. Quais devem ser os valores lógicos de P e Q para que essa composta seja falsa? Essas são duas perguntas pertinentes. Essas são duas perguntas que a lógica se faz. Então vamos lá. Observe, aqui eu vou começar a bater. Começar a bater nessa teclinha aqui. Qual é a tecla que eu vou bater? Para responder essas perguntas, observe que não é importante o conteúdo das proposições P e Q. O conteúdo não é importante. O que é importante para responder essas perguntas? O que importa são os valores lógicos da proposição P e da proposição Q. Aliás, você nem sabe dizer com precisão qual é o valor lógico de uma ou de outra. Com precisão você não sabe. Você só sabe ou é verdadeira ou é falsa. Só. Por isso que nós vamos escrever a proposição composta em símbolos.
E aí nós vamos fazer a análise. Vamos lá. Como que eu vou reescrever isso daqui em questão de símbolos? Olha só. Lembra que eu falei para vocês que essa proposição composta aqui, ó, ela é a negação da disjunção da negação de P com a negação de Q. Ah, você tá vendo? Ficou muito mais fácil agora você entender o que está acontecendo. E nós abstraímos o negócio. Nós abstraímos o negócio. Nós pegamos uma proposição composta que ela é confusa. Ó, não é verdade que não há vida fora da Terra e o milionésimo dígito da expansão decimal de raiz de 3 é diferente de 7. Você ainda está pensando no não é verdade que e eu já terminei a frase. Terminei já a proposição. Então, por isso que essa abstração, essa linguagem simbólica, ela é bastante importante. Você olhar para isso daqui, você sabe o que está acontecendo. Então, ó, tá. Primeiro, o cara negou P, negou Q. Fez a conjunção e negou tudo. Negou tudo isso. Beleza. É o que nós fizemos aqui em cima e você não se ateve. Tá? Então, vamos lá. Eu só reescrevi aqui quem é a proposição P e quem é a proposição Q. Agora nós vamos começar a fazer a análise. Olha só. Se as duas proposições P e Q forem verdadeiras, pode acontecer das duas serem verdadeiras, então observe o seguinte. Se a P for verdade, a negação vai ser F. Se a Q for verdade, a negação vai ser falsa. Então aqui eu tenho falso e falso. Nesse caso aqui, tá? Nesse caso aqui. Se as duas forem, se a P e a Q forem verdades, a negação vai ser falsa e aqui também vai ser falsa. Então eu tenho falso e falso. Falso é falso e falso é falso. A negação de falso é verdadeiro. Então, se as duas proposições P e Q forem verdadeiras, a composta vai ser verdadeira. E se a P for verdade e a Q for F? Se a P for verdadeira e a Q for falsa? O que vai acontecer com a composta? Vamos ver. Aqui, aqui ó, a negação de P vai ser falso. A negação de Q vai ser verdadeiro. E aí eu vou ter o quê? Eu vou ter falso e verdadeiro. Falso e verdadeiro, F e V, F conjunção com V, dá F. A negação de F é V. Então, quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa, a composta vai dar verdadeira. Se a primeira for falsa, se a proposição P for falsa e a proposição Q for verdadeira, o que vai acontecer com a composta? Vamos ver. A negação vai ser verdade, uma vez que a P é F. A negação vai ser verdade. Essa negação vai ser falsa. E eu vou ter verdade e falso. Verdade e falso é falso. A negação de falso é verdadeiro. Tá? E a última possibilidade é as duas serem falsas. Quando as duas proposições forem falsas, o que vai acontecer? Vamos ver. Aqui vai dar verdadeiro, a negação vai dar verdadeiro. A negação de Q também vai dar verdadeiro. Então eu vou ter verdadeiro e verdadeiro. Negação do verdadeiro é falso. Estou negando a verdade. Então vai ser falso. Então o que você conclui aqui? O que você conclui? Que essa proposição composta que nós enunciamos, que você já esqueceu? Você já esqueceu qual é a proposição composta? Percebeu? Você esqueceu qual é a proposição composta e mesmo assim você sabe dizer se ela é, quando que ela é verdadeira e quando que ela é falsa. Você vai saber dizer o seguinte, olha, ela vai ser verdadeira, desculpa, ela vai ser falsa apenas quando as duas proposições originais forem falsas. É a única possibilidade das duas da composta ser verdadeira, ser falsa. Em todos os outros casos, a composta vai ser verdadeira. Tá certo? Bom, essa análise ela pode ser muito melhor visualizada nessa tabela aqui. Muito melhor. Olha para isso daqui. Olha para isso. Olha para esse trem aqui. Olha para esse trem. Agora olha para isso aqui. O que é mais simples de se ver? O que é mais limpo? Isso daqui é muito mais limpo. Isso aqui está falando tudo que você precisa saber. Você nem precisa saber quem são as proposições P e Q. Isso que é o legal. Você não precisa saber quem são.
Basta você analisar, só analisando o valor lógico, as possibilidades de valor lógico, você já sabe dizer com as possibilidades quando que uma é verdadeira e quando que a composta é verdadeira ou é falsa. Tá? Aqui você pode, inclusive, trabalhar com estatística e dizer assim, olha, a probabilidade dessa proposição aqui ser falsa é de 25%. Sendo quatro possibilidades, uma delas é que dá falso, então 25% de chance dessa proposição ser falsa. 75% de chance dela ser verdadeira. Isso pode ser útil dependendo do que você está trabalhando. Qual é o ramo que você vai trabalhar no futuro. Análise de dados probabilísticos, por exemplo. Isso se faz muito, né? Que é aquela ideia de comportamento de manada, né? Você não sabe o que o indivíduo vai fazer, mas você sabe o que um grupo inteiro vai fazer, ou qual é a tendência de um grupo, né? Etc. Né? Probabilidade. De novo, eu vou repetir de novo, a análise que nós fizemos antes pode ser feita para quaisquer proposições P e Q. Não importa qual é a natureza das duas proposições, não importa o que elas dizem, o que importa mesmo são os valores lógicos. Só isso. Algo muito parecido com isso, você fazia lá na escola com números inteiros e não percebia. Não importava a natureza, ou não importava o que os números inteiros representavam, se eram fruta, dinheiro, livro, etc. Não importava o quê. O que importava mesmo eram as operações envolvidas. Lembra quando você resolvia aquelas infinitas expressões numéricas? Não sei se você chegou a pegar, a fazer esse tipo de coisa, mas eram expressões numéricas enormes, enormes. Eu tinha que falar quanto que dava aquilo lá, né? Eu nunca fiquei pensando por que isso vai ser útil, né? Aquilo desenvolve tanto o seu raciocínio, você não sabe, você não percebe o quanto aquilo lá desenvolve o seu raciocínio. Parece que não, né? Parece algo mecânico e tal, mas ele vai desenvolver. Então agora eu vou falar o que vem a ser a tabela verdade, então. A tabela verdade é uma tabela onde nós analisamos os valores lógicos das proposições compostas a partir do valor lógico das proposições simples que a compõem. Ou seja, é exatamente o que eu já falei antes, né? Nós vimos que uma tabela verdade composta, uma tabela verdade de uma proposição composta por duas proposições simples. Então, se você tem por exemplo, essa daqui, ó, ela é uma proposição composta e as componentes são duas proposições simples. Quando você tem uma composta que tem duas proposições simples, o número de linhas da tabela verdade é 4, que é 2 elevado ao número de proposições simples. Se você tivesse uma proposição composta envolvendo 3 proposições simples, o número de linhas seria 2 elevado ao cubo, que dá 8. De uma maneira mais geral, se você tem uma proposição composta por n proposições simples, então o número de linhas da tabela verdade, da composta, vai ser 2 elevado a n. Então, se você tem lá uma composta formada por quatro componentes simples, você vai ter uma tabela verdade, uma tabela com 16 linhas. Então, e isso sobe exponencialmente, né? Lembra quando no começo da pandemia se falava em crescimento exponencial da contaminação do coronavírus? Exatamente o que acontece aqui também. No começo parece ser tudo muito curto, muito pequeno, o crescimento, mas à medida que o N vai crescendo, isso explode, isso dá uma coisa gigante, né? Então, se você tiver ali uma composta com, sei lá, 72 proposições simples, o número de linhas vai ser 2 elevado a 72. É uma coisa astronômica. É astronômico mesmo. Então, essa é esse 2 elevado a n te dá um número de linhas da tabela verdade, de uma composta por n proposições simples. Tá? Da mesma forma que você segue alguma ordem de procedência quando você faz cálculos na aritmética, aqui também nós vamos seguir uma certa ordem
para nós construirmos a nossa tabela verdade de proposições compostas. Então, a primeira coisa, nós sempre vamos analisar o que está dentro do parênteses, depois o que está dentro do colchete, depois o que está dentro das chaves. Sempre vai ser assim. Tá? Da onde que vem isso? Isso vem lá da aritmética. Na aritmética você também faz isso. Quando você está fazendo álgebra, você está calculando expressões algébricas lá, você primeiro considera o que está em parênteses, colchetes e chaves. Tá? Muito bem. O que está dentro dos parênteses, ou dos colchetes e das chaves, o que você vai fazer primeiro? Então você vai seguir a seguinte ordem. Primeiro, você vai analisar as possibilidades das negações. Então, todas as negações que aparecem, você vai analisar elas. Depois, você vai analisar as conjunções, que é o E, né? Depois, as disjunções, tanto a inclusiva como a exclusiva, tanto faz. Você pode até escolher. As condicionais e, por último, as bicondicionais. Tá? Na aritmética, é a mesma coisa. Na aritmética é exatamente a mesma coisa. Você também segue lá uma certa ordem. Primeiro faz isso, depois faz aquilo, e por último você faz lá a divisão. Né? Outra coisa que é comum na aritmética é o seguinte, é você apresentar os passos intermediários. Porque é o seguinte, se eu te dou uma equação lá, x² menos 5x mais 6 igual a 0, eu peço para você quais são as soluções dessa equação. O que você vai fazer? Você vai fazer uns passos intermediários e no final você vai me dar a resposta final. Esses passos intermediários, eles são importantes para a gente perceber qual foi o seu raciocínio, como que você pensou. Eu sempre costumo dizer que o resultado final é o que menos importa. O que importa é o raciocínio que você teve para obter o resultado final. Aqui vai ser a mesma coisa. Tá? Quando nós vamos construir tabelas verdades, nós vamos fazer passos intermediários até nós chegarmos, então, na nossa proposição composta. Tá certo? Então, nós vamos começar fazendo a tabela verdade dessa proposição aqui que nós já conhecemos. Essa proposição é a negação da conjunção da negação de P e a negação de Q. Tá? Então, quantas proposições simples aparecem? Aparecem 2 proposições simples. Então, nós já sabemos que a tabela verdade vai ter 4 linhas, que vai nos dizer exatamente, a gente vai analisar exatamente todas as possibilidades de acontecer, tá? Uma verdadeira, outra falsa, primeira falsa, segunda verdadeira e as 2 falsas. Tá? São as possibilidades que podem ocorrer. Tá? E aí o problema é quantas colunas. Quantas colunas vão ter na nossa tabela? Linhas, ok. 2 elevado ao número de proposições simples, mas e colunas? As colunas é que varia bastante. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, colocar uma coluna para o P e uma coluna para Q. Então, já são 2. Depois, lembra da ordem aqui? Ó? Você nem anotou, né? Eu nem falei para você anotar. Então, anota. O que você tem que fazer primeiro? Anota. Primeiro, parênteses, colchetes e chaves. Negações, conjunções, disjunções, condicionais e bicondicionais. Tudo bem? Então, pausa o vídeo, anota isso aqui. Isso aqui vai ser primordial. Anota, põe no post-it e coloca na parede, na cabeceira da sua cama, onde você estiver estudando. Tá? Para você não se perder. Vamos lá. Beleza, então uma coluna, desculpa, eu vou precisar para negação de P, que é o que diz, a primeira você faz a negação, faz as negações que aparecem. Primeiro, faz o que está entre parênteses. Não é isso? O que está entre parênteses? Negação de P, negação de Q. Então faz os dois. Tá? Faz aqui. Depois, faça os colchetes, o que tiver dentro do colchete. Olhando para dentro do colchete, não há dúvida, só tem a conjunção. Então você faz a conjunção da negação de P com a negação de Q. E por fim, você faz a negação de tudo. A negação dessa daqui. Beleza. E aí você começa a analisar. Tem 2 formas de você analisar, de você fazer a análise. Uma delas é que eu vou falar agora. Não é a minha preferida, não é assim que eu faço. Mas vamos lá. Primeiro, as 2 proposições, P e Q, podem ser verdadeiras. Nesse caso, a negação de P vai ser falsa, a negação de Q vai ser falsa. E aí a conjunção dessa com essa vai ser falsa. Certo? E por fim, então, a negação disso daqui vai ser verdade. Outra possibilidade. A primeira ser verdadeira e a segunda ser falsa. Nesse caso, a negação de P vai ser falsa, a negação de Q vai ser verdade, a conjunção das 2 vai ser falsa, e a negação do falso vai ser verdadeira.
A outra possibilidade, a primeira ser falsa e a segunda ser verdadeira. Quando você faz a negação de P, você vai ter V, a negação de V vai ser F. Tá? A conjunção dessas duas é falsa, V e F é F, a negação de F é V. Se as duas forem falsas, a negação de P vai ser V, a negação de Q vai ser V também. Verdadeiro e verdadeiro dá verdadeiro. E quando você faz a conjunção, quando você faz a negação a negação da verdade, você tem uma coisa falsa. E portanto, a tabela verdade da proposição composta é essa daqui. Essa é a tabela verdade. Aqui, percebe que aqui estão os passos intermediários? Fizemos 1, 2, 3 passos intermediários. Tá? Então, nós fizemos aqui 3 passos intermediários para chegar, então, na tabela verdade dessa proposição que nós nos propusemos a fazer. Tá certo? Aqui, ó, tem que aparecer essas duas linhas, essas duas colunas aqui, de P, que elas têm que aparecer. Porque aí o sujeito vai falar assim, olha, se as duas forem verdades, a composta é verdade, né? Se uma é verdadeira, a outra é falsa, se a outra é falsa, é verdadeira, também dá verdadeiro, se as duas forem falsas, aí a composta dá falsa. Então isso precisa aparecer na tabela. Isso seria a resposta final. Só que é o seguinte, se você me apresentar só isso daqui, isso não me importa. O que eu quero são os passos intermediários aqui para ver se você entendeu direitinho o que você tem que fazer. Como que você chegou lá? Como que você chegou no resultado final? O que pode acontecer? Às vezes, você pode... Se você só me apresentar isso daqui, só me apresenta isso daqui. Cara, se você errou um valor lógico aqui, tá errado. Eu te dou errado 100% errado. Se você fizer os passos intermediários, às vezes eu posso perceber aonde você se confundiu. Porque às vezes você olha um V e vê um F, ou coisa do tipo, fez uma pequena confusão, cara. Se você fez uma pequena confusãozinha, já era. Sua tabela verdade vai pro beleléu. Vai dar tudo errado, tá? Mas às vezes é só uma pequena confusão. Você errou em um lugar e aí né, desencadeia tudo na sequência. Então eu quero saber onde é que você errou e qual foi a confusão. Tudo bem? Bom, vamos fazer agora a tabela verdade dessa proposição aqui, ó. É a negação da proposição P, conjunção com a negação de Q. Tudo bem? Então, agora, eu vou mostrar o outro método de você fazer. Primeiro, você coloca uma coluna para P, uma coluna para Q. Quais são as possibilidades de combinação de P com Q? Ambas verdadeiras, uma verdadeira, outra falsa, uma falsa, outra verdadeira, ambas falsas. Então, como é que eu coloco? Quando são 4 assim, 4 linhas, eu coloco V, V, F, F. V, F, V, F. Pronto, isso dá as 4 combinações possíveis. Aí, tá falando aqui, olha, a primeira coisa que você tem que fazer são as negações. Primeira coisa, então, resolve o que está entre parênteses, resolve primeiro o que está entre parênteses. Dentro do parênteses, você resolve primeiro a negação. Então, vou colocar a negação de Q aqui nessa coluna. Olho para Q, nego cada um desses valores lógicos. Se aqui é V, aqui vai ser F. Se aqui é F, aqui vai ser V. Se aqui é V, lá é F. Se aqui é F, lá é V. Tá? E aí, agora sim, ó, eu vou resolver o parênteses. Como eu já resolvi a negação, eu vou resolver a conjunção agora. Conjunção de quê? De quem? De P, que está nessa linha, nessa coluna aqui, com a negação de Q, que está nessa coluna aqui. Então, V e F, F. V e V é V. F e F é F. F e V é F. E agora eu vou negar o parênteses. Vou negar essa coluna aqui. Então, a negação de F é V, a negação de V é F, a negação de F é V, a negação de F é V. Então, pronto. Resolvi, criei, consegui, então, a minha tabela verdade dessa proposição aqui. Observa de novo. Não importa quem é a proposição P e não importa quem é a proposição Q. Isso daqui vale para qualquer proposição P que você inventar. Inventa uma proposição. Inventa, sei lá. Inventa. Qualquer coisa. Né? Que você não conheça, por exemplo, que você não tenha certeza. Mas você sabe que é verdadeiro ou é falso. Como, por exemplo, a vida na Terra
Tá? O milionésimo dígito da expansão decimal de raiz de 3 é 7. Você não tem certeza nenhuma das duas. Né? Mas essa proposição aqui, ela vai ser falsa quando as duas, quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Tá bom? Isso que é o chique do cálculo proposicional. Agora, vamos fazer o seguinte, né? Tabela verdade dessa proposição composta aqui, ó. Qual é essa proposição composta? P condiciona Q e Q condiciona R. Então, observe que aqui apareceram 3 proposições simples. Né? Então, a minha tabela verdade, ela agora, ela não vai ter 4 linhas, ela vai ter 8, que é 2 elevado ao cubo. Tá certo? Quantas colunas? Vamos ver. Uma coluna para cada, para cada para cada proposição simples, então são 3 colunas. Uma coluna para o parênteses, uma coluna para esse outro parênteses e mais uma coluna para condicional. Então são 6. Vão ter 6 colunas e 8 linhas. Vamos lá? Como é que eu faço? Como é que eu faço para para descrever todas as possibilidades, todas as combinações possíveis de V ou F, V e F das proposições P, Q e F? Olha lá. V, 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 F, 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 F. V, V, F, F, V, V, F, F. V, F, V, F, V, F, V, F. Se eu fizer desse jeito, eu vou ter todas as combinações possíveis de V e F descritas aqui. Todas. Todas elas. Então, por isso que sempre funciona. Por isso que eu gosto de fazer assim. É meio mecânico. Beleza. Então, aqui eu coloquei todas as possibilidades, então, de combinação de V e F dessas 3 proposições P, Q e R aqui. E aí, o que fala? Fala, olha, agora você resolve parênteses. Primeiro você resolve o que está dentro do parênteses. Nós temos 2 parênteses aqui. Bom, se tem 2, você escolhe qual. Escolha. Eu escolhi da ordem, da esquerda para a direita. Então, eu fiz primeiro essa condicional aqui e faço a condicional nessa coluna aqui. Então, vamos ver. P condiciona Q. V condiciona V é V. V condiciona V é V. V condiciona F é F. V condiciona F é F. F condiciona V é V. F condiciona V é V. F condiciona F é V. E F condiciona F é V também. Eu olho para as colunas de P e Q. Agora, eu vou fazer essa condicional aqui. Aí eu vou olhar para a coluna de Q e para a coluna do R. V condiciona V é V. V condiciona F, F. F condiciona V, é V. F condiciona F, é V. Certo? V condiciona V, é V. V condiciona F, é F. F condiciona V, é V. F condiciona F, é F. Desculpa, é V. Tudo bem? Então, eu fiz a coluna da segunda condicional. E, por fim, eu vou fazer a conjunção dessas 2 proposições que estão nessas 2 colunas aqui. Então, vamos lá. Conjunção é o E, né? Verdade e verdade é verdade. Verdade e falso é falso. Falso e verdade é falso. Falso e verdade é falso. Verdadeiro e verdadeiro é verdadeiro. V e F é F. V e V é V. V e V também é V. Então, pronto. Está aqui a tabela verdade da nossa composta. E aí você começa a se perguntar. Se a P for verdadeira, a Q for falsa e a F for verdadeira, o que vai dar a composta? Opa, verdadeiro, falso e verdadeiro, eu venho aqui e falo, ó, essa composta vai ser falsa. VFV me dá nessa composta aqui. Tudo bem? E assim por diante. Assim por diante. Vamos lá, vamos fazer mais uma tabela verdade aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Que aula grande, né? 40 minutos já. Mas é tabela verdade. Você vai usar para a vida inteira. Então, vamos lá. Vamos dar um pouco mais de atenção para isso. Mais um exemplo. Tabela verdade desta proposição aqui. Ó. Então, é a negação de P e Q ou P bicondiciona Q. Então, vamos lá. O que diz a regra? Primeiro, faça o que está entre parênteses. Nós temos 2 parênteses, então nós vamos escolher quais parênteses, qual dos dois nós vamos fazer primeiro. Acabaram os parênteses, vá para os colchetes. Não tem colchete, vá para o chave. Não tem chave, então beleza. Então agora você vai para a negação. Então depois eu vou negar isso daqui.
E por fim, eu vou fazer, então, a conjunção. A disjunção, desculpa. Tudo bem? Então, vamos lá. Quantas linhas? 4 linhas vai ter a nossa tabela verdade, porque nós temos duas proposições simples. Quantas colunas? Vamos ver. Uma para cada proposição simples. Então, já são duas. Uma para o P e uma para o Q. Depois, uma para essa conjunção aqui. 3 linhas. Uma para essa bicondicional. 4 linhas. Uma para negação. 5 linhas. Mais uma linha para disjunção. 6. Então, 6 colunas. E aí, de novo. Tá vendo aqui? Ó? V, V, F, F. V, F, V, F. Tudo bem? Faço aqui P e Q. Faço a tabela verdade, né? V e V dá V. E todas as outras possibilidades vão dar F. Vou negar isso daqui. Vou negar agora essa. Mas você, mas não tinha que fazer primeiro o outro parênteses? Tudo bem, pode fazer aqui. Ó. Pode fazer aqui, não tem problema. Tá? Isso aí não é tão importante assim. Vamos lá. Por que eu coloquei a negação primeiro aqui? Porque está do ladinho aqui, né? Fica bem mais fácil de ver. Você quer negar isso daqui, já põe a negação aqui do lado. Né? Então, a negação dessa coluna vira isso daqui. Observe, eu já estou vendo coluna, né? Eu já nem vejo mais proposição, eu só vejo coluna. A bicondicional de P e Q, a bicondicional de P e Q vai dar essa coluna aqui. Né? E aí, se eu faço a disjunção dessas duas colunas, né? Que essa daqui disjunção com essa, F ou V, V, V ou F, V, V ou F, V, V ou V é V. Você fala assim, baralho, não importa o valor lógico das duas proposições originais, essa composta sempre vai ser verdade. Se você não percebeu, claro, tá vendo aqui, ó, na última coluna da tabela verdade, só apareceu coisa verdadeira, só apareceu V aqui. O que isso está dizendo? Que para qualquer valor lógico de P e Q, qualquer valor lógico, essa composta aqui sempre vai dar verdadeiro. Interessante. Legal, né? Muito bem. Voltaremos a isso. Fazer a tabela verdade dessa daqui. Eu só vou apresentar ela, não vou fazer todos os detalhes. Você pode dar uma pausada aqui no vídeo e pode dar uma olhada no que eu fiz. Né? Primeiro neguei o Q. Né? Depois eu fiz essa disjunção aqui. Depois eu fiz essa conjunção. Tudo bem? Podia ter invertido aqui, isso não é tão importante assim. E depois eu faço a condicional. Por que eu fiz primeiro essa disjunção aqui e depois eu fiz a conjunção? Vez que lá fala, primeiro faz a conjunção e depois a disjunção. Porque fica mais fácil de você ver a condicional depois. Então, aqui foi possível, eu fiz primeiro isso daqui, depois aquilo lá. A condicional fica fácil de se ver o que está acontecendo. Bom? Por fim, então, um exemplo. Agora sim, olha, esse exemplo é do baralho, viu? E ele fala o seguinte, ó. Sabendo que o valor lógico da proposição R é V, determine o valor lógico da proposição P condiciona R ou não Q. Eu acho que aqui é para ser falso, mas eu não tenho certeza. Não, vamos deixar ver. Vamos ver o que acontece. Aqui está dizendo o seguinte, ó. Eu tenho uma composta por 3 proposições simples. 3 proposições simples. Eu só sei que essa proposição R é verdadeira. As outras duas eu não tenho informação sobre elas. Não tenho nenhuma informação sobre elas. Eu só sei que a proposição R é verdadeira. As outras, não conheço o valor lógico dela. E ele está dizendo aqui, ó, determine o valor lógico dessa composta. Só sabendo o valor lógico da proposição R. E é essa composta aqui, ó. P condiciona R ou não Q. Tá? Então vamos lá. Olha como é que fica a tabela verdade. São 8 linhas, porque eu tenho 3 proposições simples aqui. Então vai dar 8 linhas. Resolvo primeiro o parênteses. Dentro do parênteses, primeiro vem a negação. Então eu vou negar Q. Tá vendo aqui? Neguei Q. Q tá aqui, né? VV, FF, VV, FF. Então aqui vai ficar FF, VV, FF, VV. Pronto.
Agora eu vou fazer a disjunção de R com não que. V ou F, V, F ou F, F, V ou V, V, e assim por diante. Vou descrevendo aqui a disjunção de R com não que. E por último, eu vou fazer a condicional. Ó. P condiciona R ou não que. Então aqui, ó, P condiciona essa primeira coluna, condiciona a penúltima coluna. Certo? De novo, eu só vejo colunas. Eu só vejo colunas. Vai chegar no momento que você também só vai ver colunas. Só colunas você vai ver, não vai ver mais nada. Vamos lá, então. V condiciona V. V. V condiciona F. F. V condiciona V. Tá V. V condiciona V. É V também. F. Aqui, ó. Tá vendo? Ó? O lado, a proposição da esquerda na condicional vai ser sempre F. Não importa o lado direito. Vai sempre V. Vai sempre V. Certo? Por quê? Porque F condiciona F condicionando alguma coisa sempre vai dar V. Tá? Então, por isso que aqui apareceu V. Tá. E aí a pergunta agora é a seguinte, tá? Você sabe que a proposição R é verdadeira. Se a proposição R é verdadeira, então você vai analisar aqui nessa linha, nessa e nessa aqui. Aonde a proposição R é falsa, você joga fora. Você joga fora. Porque você sabe, a proposição R é verdadeira. As outras duas, não importa, não sei, mas a R é verdadeira. Então eu só vou olhar para essa linha aqui. Nessa linha, a composta é verdadeira. Nessa outra linha aqui, ó, a composta é verdadeira também. Nessa linha aqui, ó, onde a R é verdadeira, a composta é verdadeira. E essa linha aqui, ó, onde o R é verdadeiro, a composta também é verdadeira. Moral da história. Moral da história. Se o valor lógico da proposição R é V, então a composta também tem valor lógico V. E se a proposição R for falsa? Se ela for falsa, ó, tá vendo aqui, ó, aqui ela é falsa, a composta deu falsa. Aqui, ó, a proposição R deu falso também, ó. Aqui ela é falsa, mas a composta dá verdadeira. Aí você não pode concluir nada. Tá? Então, quando a proposição R é falsa, você não conclui nada. Ou a composta é verdadeira ou ela é falsa, depende do caso. Aí vai depender da P e da Q. Tá? Mas, quando a proposição R for verdadeira, aí não. Nesse caso, essa composta aqui sempre vai ser verdadeira. E para finalizar, 2 exercícios. Fazer a tabela verdade dessa composta. Essa aqui vai. Essa é do baralho. Essa é do baralho. Eu não consegui fazer ela porque ela não cabe aqui na tela. Tá? Então por isso que eu não fiz ela. E, sabendo que o valor lógico da proposição Q é verdadeiro, determinar qual é o valor lógico dessa condicional aqui. Olha só. Condicional condicionando uma condicional. Bacana, né? Isso aqui parece muito na lógica. Muito. Esse tipo. Na programação vai aparecer muito esse tipo. Tipo, uma condicional condicionando uma condicional. Se isso, então isso, senão se isso, então senão se, sabe, várias condicionais é muito comum aparecer. Tudo bem? Bom, finalmente nós chegamos então no slide 18 de 18, 50 minutos nessa primeira aula, nessa primeira parte da aula. O lado bom é que a segunda parte vai ser um pouco mais curta, tá? Então, pro desespero de você, tem mais a segunda parte da aula de hoje. Beleza? Então, abraço a todos e eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.